Pessoal, eu sou Eric Pivetta, sejam bem-vindos à nossa segunda conversa aqui do canal, sobre gestão agrícola profissional. Então hoje eu trouxe uma realidade que provavelmente muitos agricultores, muitas pessoas vão se identificar, que é a questão das planilhas do Excel. Isso é uma prática muito comum e como foi falado no primeiro vídeo, a gente comentou que muitos produtores, muitas propriedades rurais, elas têm às vezes nenhuma ou algum controle. Quando tem algum controle, normalmente são em planilhas do Excel. Então a gente vai falar um pouco, discorrer sobre prós e contras desse tipo de realidade, do que essa administração do Excel representa na realidade de muitas propriedades. Então, pessoal, vamos lá. Vamos primeiro iniciar dando um grande reconhecimento para quem já faz esse tipo de controle. Por quê? Porque, como foi dito antes, na agricultura, o controle administrativo profissional, ele não é uma realidade em todas as propriedades. E é isso que a gente está tentando trazer aqui, a importância dessa realidade. As que tem, muitas delas são informadas a partir de planilhas do Excel. Então, como que se dá esse tipo de controle? Ele é um controle quase que manual hoje, Então, todos os fluxos ali, sejam financeiros, fluxos de estoque, fluxo de manutenção de maquinário, eles são registrados um a um em planilhas do Excel, muitas vezes organizadas por meses, muitas vezes organizadas por ano, e normalmente muito manual. O que isso tem de particularidade? Primeiro, a informação manual, ela custa muito para quem está informando, Segundo, é que essa informação, por exemplo, quando a gente está falando de um ciclo de produção como uma fazenda, que todo ano tem informações novas e muitas informações, esses documentos, se eles não forem muito bem armazenados, eles podem acabar se perdendo. E aí a gente tem um grande problema, que é o fluxo de informações durante o longo prazo. Às vezes você muda a sua planilha de um ano para o outro, na planilha de 2 anos atrás não tinham dados que são importantes esse ano. Então, existem esses tipos de particularidade nas planilhas do Excel. Outra coisa bem importante a gente salientar é que as planilhas do Excel elas são um pouco mais limitadas. Muitas vezes, quando a gente está falando da organização da planilha, nós estamos falando em descrição, valores e datas. É o que basicamente comanda as planilhas do Excel. Você coloca uma descrição para o que aconteceu, uma data e um valor que vai referenciar algum tipo de controle financeiro. E isso é a realidade de 90% das pessoas que ocupam as planilhas do Excel. Muito poucas desses tipos de controle possuem algum controle mais fino, como filtros de categoria, coisas desse tipo, Então, esses controles que já existem, eles já são um bom passo para iniciar um controle mais profissional. Por quê? Porque a pessoa já entende a importância de ter essas informações. E ela já tem uma coisa muito particular, que é entender a informação. Por exemplo, quando a gente está falando só do sistema financeiro, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem básico aqui, bem clássico, falando apenas do sistema financeiro, então. As pessoas, elas recebem uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela tem um valor que foi pago na data que foi paga, que pode ser diferente do valor da nota, porque pode ganhar um desconto ou ter um acréscimo, e ela tem os produtos, e esses produtos individualmente, eles também têm valores. Quando a gente está falando em um sistema de gestão profissional, todas essas informações conseguem ir cada uma para o seu lugar. A informação do produto para o estoque, a informação do financeiro para o financeiro, a informação da nota fiscal para a nota fiscal. Em uma planilha do Excel, qual é a limitação que a gente tem aí? Quando a gente recebe uma nota, a gente recebe a nota, a gente às vezes endereça toda a nota para um fim. Por exemplo, se veio peças para 3, 4 máquinas, a gente tem que cadastrar peça por peça, máquina por máquina, numa planilha do Excel, e além de os produtos virem com preços diferentes. Então, por exemplo, quando a gente faz isso de forma manual no Excel, recebe essa nota, que tem uma data de pagamento e produtos para atribuir, são 3 trabalhos diferentes na planilha do Excel. Já em um sistema de gestão profissional, como o da AgroTiming, por exemplo, a gente recebe as notas e todas essas informações são processadas em um fluxo único. Então você recebe a nota, salva a nota e ele já cria o financeiro, já cria o seu estoque, já está pronto para atribuir em lavouras, em culturas, em maquinário, aqueles produtos que vieram na nota fiscal. Então, o que eu estou tentando salientar com tudo isso? Que essa gestão mais profissional permite que você tenha tanto uma facilidade na hora de cadastrar, na hora de informar esses dados ali para dentro,
quanto você tem a certeza que durante um longo tempo esses dados vão permanecer os mesmos. Por quê? Porque já estão cada um em seu lugar. Como assim vão permanecer os mesmos? Imagina que há 2 anos atrás você não controlava peça por peça que vinha na sua nota fiscal. Hoje, você compra peças para 3, 4 máquinas na mesma nota. Então, já é necessário saber qual peça foi para qual máquina. Porém, há 2 anos atrás não era. Então, tu já não tem como cruzar os dados de uma planilha de 2 anos atrás com hoje. Isso é uma limitação que o Excel pode trazer para as fazendas e pode custar caro, porque você acaba perdendo o histórico. Mesmo que você tenha feito todo aquele trabalho manual há 2 anos atrás, talvez agora você não consiga mais aproveitar esses dados. Isso é uma coisa que acontece com muita gente que trabalha com Excel, né? Bom, vamos explorar alguns recursos aqui, então, que a gente pode destacar, né? Análises comparativas. Isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, na planilha do Excel, quem organiza ali, ele consegue até fazer uma análise comparativa de um total de um ano para o outro. Mas ele não tem a capacidade, por exemplo, de comparar, como eu posso mostrar no sistema depois para vocês, a questão de você colocar um ano, né, vamos determinar a safra 2022 aqui. Então, num sistema profissional como o da AgroTiming, você consegue colocar ali ano de 2022. E o sistema mesmo consegue projetar tudo que você gastou em fungicidas em 2021, tudo que você gastou em 2022 e uma previsão para 2023. Essa análise fina, dificilmente você vai fazer com Excel. Por quê? Pela mesma informação que a gente falou antes. Você talvez não tenha todo o controle ano passado que você tem esse ano e para projetar num ano futuro. Então, algumas coisas como esse tipo de relatório ser rápido e ele estar sempre disponível, isso é uma coisa que pode melhorar muito a realidade da propriedade, principalmente dos administradores, que tem que tomar aquela decisão um pouco mais na linha administrativa estratégica, né? Compro mais desse insumo, compro mais pesticida agora, tem um preço bom dele, posso baixar quanto que foi investido no ano passado, um fungicida, alguma coisa do tipo. Então, com esses números, o agricultor consegue tomar essa decisão estratégica de uma forma mais simples e baseada em dados, como é uma coisa que a gente sempre salienta por aqui. Bom, então, entre as coisas que a gente está falando aqui, a gente pode destacar alguns pontos que é muito positivo em você ter uma gestão agrícola profissional que você não consegue extrair do Excel, né? Então, recursos avançados, como esse que a gente comentou agora, né? Evitar tarefas manuais de cadastro. Então, lembra que a gente sempre conta aqui que na AgroTiming lá, não sei se todos os sistemas de gestão fazem isso, mas a AgroTiming ela tem um sistema gigantesco de inteligência artificial que evita que o nosso cliente tenha que cadastrar dados que vêm em notas fiscais, como fornecedor, produtos, valores, datas de vencimento. O nosso cliente não faz nenhum tipo dessas operações que vem na nota fiscal, porque o fornecedor a gente pega o cadastro direto. A gente consegue projetar todo o sistema de contas dele a partir da nota fiscal, a gente cadastra todo o estoque dele, das notas, e ainda conta o que é remessa futura, o que ele já recebeu de entrega. Tudo isso de maneira automática, baseado em inteligência artificial. Porém, no Excel, como que seria isso? Você teria que cadastrar a nota, definir todo o seu financeiro, como será pago, a cada pagamento e lá informar no Excel. Você ainda teria que controlar esses produtos, cadastrando em uma terceira tabela os produtos do estoque, cada vez que você deu baixa nesses produtos, e o controle dos produtos de estoque futuro, que é praticamente impossível de você controlar se você não pegar toda a nota de compra e vir contando todas as notas de remessa. Se você não fizer dessa forma, você perde o controle de entrega futura. Então, tem esses poréns de um controle manual, né? Que você consegue evitar todo ele com um sistema bom ali de gestão. Bom, ponto mais importante, relatórios precisos e disponíveis o tempo todo. Como eu salientei aqui, os relatórios eles são algo importante que você normalmente precisa de forma rápida. E a gente está falando de relatórios de contabilidade, relatórios para você saber quanto que você investiu em fungicida na safra de milho de 2021, né? Então você tem algum número ali que te ajuda a tomar uma decisão. E esse número é muito importante na hora que você está procurando, não 2 horas depois que você já desistiu do que você estava pensando. Às vezes o insight vem, aquela ideia, mas eu posso fazer isso.
Só que até você conseguir um número para se basear, você já desistiu da tomada de decisão. Isso não acontece com um sistema de gestão profissional. Você consegue pensar, consegue observar o número e tomar a sua decisão na hora. E saber se essa decisão vai ajudar ou não de fato. Né? Bom, automatizar processos financeiros é uma grande vantagem de um sistema de gestão agrícola profissional. Visão abrangente e a longo prazo. Isso é uma coisa bem interessante. Então, você conseguir observar tudo dentro de um sistema, ele é uma coisa que pode mudar a realidade da agricultura. Você coloca ali durante os anos a projeção, tudo que você ganhou, gastou durante vários anos, 5, 6 anos, como é o caso de alguns clientes da AgroTime. A gente já tem clientes ali que estão há mais de 5, 6 anos utilizando o mesmo software, então eles têm uma base gigantesca de informações a longo prazo. E essas informações são vitais, até para tomar uma decisão, fazer um novo investimento, de repente trocar alguma cultura, ver que cultura pode estar sendo melhor em determinado período. Esse tipo de informação é essencial. Então, um dos pontos mais chamativos aqui é reduzir custos desnecessários. Como que a gente pode reduzir custos desnecessários só observando um sistema de gestão? Bom, vamos pensar que no Excel a gente não consegue observar detalhadamente os nossos investimentos. A gente sabe que quando a gente informa no Excel, o Excel ele armazena tudo e ele te dá um dado geral. Ele não é capaz de te dar um indicador dizendo, olha, esse número aqui está baixo, se você subir esse indicador aqui, você pode ter um melhor resultado na sua safra. Ou, por exemplo, no maquinário, quando os nossos clientes registram manutenção, você tem lá uma máquina que vale 350 mil. E você já gastou 400 mil em manutenção nela. Então, esses números a gente consegue entregar de uma forma rápida no sistema e te dar indicadores que na hora você observa e toma uma decisão. Esse tipo de controle também não é possível no Excel. Então, pessoal, como eu elenquei aqui durante todo esse vídeo, a gente falou de vários prós e contras e algumas particularidades do Excel. Eu primeiro quero parabenizar quem já faz esse tipo de gestão. Como eu disse, o Excel é o primeiro passo para você entender a necessidade da gestão agrícola. Ele é uma coisa que durante muito tempo foi a melhor ferramenta que existia, a gente precisa reconhecer isso, e hoje na pecuária ele ainda é uma das melhores ferramentas que existem, porque as ferramentas de pecuária elas não são profissionais ao mesmo tempo que são fáceis, então ou elas são fáceis ou elas são profissionais. E a gente tem usado o Excel, a gente tem visto muitas pessoas usando o Excel de maneira muito bem aplicada ao negócio. Então, primeiro, parabenizar essas pessoas. Mas você que já utiliza o Excel, que já tem essa realidade com você, que já entende a necessidade de uma gestão agrícola profissional, eu convido para conhecer o sistema da AgroTime e, de fato, perceber o quanto ele pode modificar a realidade, o quanto pode ser superior no seu dia a dia, o quanto pode trazer de facilidade e resultado. Então, pessoal, nosso segundo vídeo sobre Excel era isso. Eu vou agradecer todos vocês pela atenção até aqui e conhecer vocês para usar ali o sistema da AgroTime, pelo menos de teste. A gente gera um usuário para vocês, chamem a gente por aqui ou pelo Instagram, né? E a gente tem bastante coisa legal para mostrar. O Excel é uma boa ferramenta, mas já existem ferramentas melhores, tá bem? Conheçam a AgroTime. Grande abraço!